Ok, muito bem. Quero mais uma vez estender meu cordial bom sábado a todos, os irmãos, amigos e ouvintes. É uma satisfação muito grande poder estar aqui mais uma vez para vos explanar a palavra. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo Henrique, autor do livro Sábado Amplo. E nós ficamos de dar continuidade então à série que a gente tinha estabelecido, sobre a verdade do sábado conjugado com o tema decreto dominical. Mas nesse sábado nós vamos fazer uma alternância. Nós vamos dar continuidade, uma continuação à primeira apresentação, que foi especificamente sobre o sábado amplo, o verdadeiro sábado. Nós sentimos a necessidade aí de dar um reforço específico nesse tema, porque nós percebemos que está havendo aí muita dificuldade para as pessoas que estão percebendo algo estranho na nossa fala quando nós dissemos que o adventista, o sábado adventista, ele não é uma guarda de sétimo dia. Então, nós vamos trabalhar hoje com essa discussão aqui. A diferença entre guardar o sábado do sétimo dia e guardar o dia do sábado. A primeira pergunta ou indagação que eu gostaria de fazer, não é só para vocês, para todos os que estiverem ouvindo agora, seja de que nível acadêmico for, será possível que não se pode perceber a diferença entre guarda do sábado do sétimo dia e guarda do dia do sábado? Será que é tão difícil assim? Por quê? Porque nós partimos do pressuposto elementar de que sábado é uma coisa, dia de sábado é outra. Quem vai falar isso lá é Spalding, Ele vai fazer toda uma teorização sobre esses conceitos, Vai dizer que existe muita confusão. Nós confundimos termos, que frequentemente as pessoas trocam sábado por dia de sábado, ou dia de sábado por sábado, por figura de retórica, a metonímia. Mas nós temos que adentrar nisso aqui para que não corramos o risco de estar guardando um conceito ou mantendo um conceito judaico de sábado. Então a nossa discussão vai ser sobre isso agora. Nós dissemos que para o adventista não tem essa de guardar o dia. Aí as pessoas dizem, não, mas espera um pouquinho. O dia sem o sábado não tem valor nenhum. O sábado sem o dia, eu sei que está atrelado. Só que nós temos que colocar as coisas na sua devida ordem. Eu não posso inverter isso aqui. Por quê? Porque o sábado, ele antecede a ideia de tempo. Portanto, ele é um conceito mais amplo. Ok? Uma coisa é você guardar aquilo que você tem. Aquilo que você já está de posse. Agora, se eu não estou de posse, eu tenho como guardar aquilo que eu não tenho? Não. É impossível isso. Então vamos trabalhar com isso agora. Nós havíamos dito, lá na primeira palestra, que aos judeus, melhor, a Israel, então, Moisés começa assim, vamos lá ver lá. Lá em Deuteronômio 5.
Vamos ver aqui. Leia aí, irmão, pra gente. Deuteronômio 5, 12. do verso 12 em diante. Lê pra gente. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Opa, dá uma paradinha. Guarda o dia de sábado. Tá? Moisés começa com guarda o dia de sábado. O verbo aqui, nós vamos fazer toda uma exegese agora. Tá? Vamos lá saber qual é o original, aqui no hebraico, o verbo guardar aqui, de Deuteronômio 5. Então foca lá para mim. Tá? O verbo aqui, ó, tá? Ele é chamou, observar. Quando nós verificamos o sentido desse verbo lá no original, é guardar no sentido de vigiar. Vigiar é prestar atenção, para manter ele. Olha aqui, guardar, encarregar-se, guardar, vigiar, tá vendo? Vigiar, proteger e etc. Então esse é o sentido de Shemó aqui. Se é essa a pronúncia, não sou muito bem na pronúncia hebraica, mas é mais ou menos isso. Tá? Então voltando aqui para Deuteronômio. Esse guardar aqui é Shemó. Vamos por aqui. Guarda em Deuteronômio. É esse verbo. Agora, quando você vai para o texto original que foi gravado na pedra, escrito pelo dedo de Deus, lá em Êxodo 20, tá ok? Tá ok, irmão? Lembra-te do dia do sábado para santificar. Opa! Aqui já está lembra-te. O que aconteceu? Por que Moisés trocou o lembra-te por guarda? Veja que a fraseologia está muito parecida. Lembra-te do dia do sábado para santificar. E aqui em Deuteronômio, guarda o dia do sábado para santificar. Por que será que Moisés trocou de verbo? Sendo que o significado original no hebraico é outro. Vamos lá ver. Aqui, para o verbo lembra-te, aqui o Êxodo 20, o verbo é outro. Olha aqui, ó. Ó, o verbo aqui é zahô. É mais ou menos isso. Né? Qual é o sentido de zahô? Lembrar, recordar, para ser lembrado. Veja que não tem nada a ver com vigiar. Percebeu? Proteger, vigiar. Não tem isso aqui. E aqui embaixo, o último sentido lá, você nota aqui, não sei se dá para a câmera pegar aqui, ó. Fazer, pode dar um zoom ali, ó. Fazer, um C5. Fazer um memorial. Então, o sentido aqui do verbo zahô, aqui, de Êxodo 28, lembra-te, é no sentido de lembrança como memorial. Tá? Vamos escrever aqui. O verbo aqui, zahô. O sentido disso, segundo o original, estamos provando, né? Chama mata a cobra e mostra o pau. Não é verdade? O sentido disso aqui é lembrança como o quê? Memorial.
Aí eu te pergunto, memorial do quê? Então, o próprio Deus, ele responde. Que tipo de memorial é isso? Vamos ver. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Bom, tudo bem. Aqui, no verso 11, ele dá o porquê. Tá? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e o 7º descansou. Nós chamamos isso aqui, ó, quando Deus dá o porquê, ele está dando a razão. Ok? Em hermenêutica da lei, ok? Nós chamamos isso aqui de, olha aqui, ó, ratio legis. Então, a ratio legis, o que é ratio legis? Em hermenêutica é razão da lei. A ratio do mandamento em Êxodo 20, o texto, o original da fala de Deus, tá? É porque em 6 dias Deus fez obras e ao 7º descansou. Essa é a razão porque ele manda você fazer obras no 6 e descansar no 7º. Porque ele fez isso. Então ele está dizendo, seja igual a mim. Eu fiz obras em 6 e no 7º descansei. Portanto, você também faça isso. Nós chamamos isso de ratio legis. Deus já está dando a razão, no próprio texto. Agora eu te pergunto. Em pecado, você consegue fazer as obras que Deus fez? Não. Não. Porque Deus é santo. E as suas obras são santas, justas e boas. Agora, olha só que interessante. Quando Moisés está prestes a entrar lá em Canaã, ele muda o verbo. Agora já não é mais zohar, é chamou. Guarda no sentido de vigia e não de memorial da criação. Então isso aqui é o memorial da criação. Em Êxodo 28. Memorial da criação, por quê? Porque o verbo, lembra-te em Êxodo 28, está remetendo você para um período pré-lapsariano, aqui ó, antes do pecado, quando Deus entrou no seu descanso. Então ele está remetendo para um estado onde existia materialidade do sábado. Essa materialidade aqui, tá? Nós chamamos de gozo do Senhor. Por quê? Porque Deus entrou no seu descanso. E por que ele entrou no seu descanso? Porque durante a jornada, as suas obras foram o quê? Obras santas, boas e justas. Agora, quando você cai em Moisés, lá em Deuteronômio 5:12, você nota uma diferença. Vamos lá. Começa a ler, irmão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o teu boi,
nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Opa! O que aconteceu aqui? Será que Moisés está ficando doido? Eu acho que está faltando um pedaço aí, não dá? Tá. Vamos lá na tábua original. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar. Moisés teria que ter colocado isso aqui, não é? Isso. Mas isso aqui não aparece lá. Então aqui ele está dando a razão por que você tem que lembrar do memorial. Mas em Deuteronômio 5, não é o memorial da criação. Qual que é a rácio aqui? A razão. Porque te lembrarás que fosse do quê? Servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso que o Senhor te ordenou que guardasses o quê? O dia. Deus está dando a razão porque eles tinham que guardar o dia. Então isso daqui não é memorial da criação. Isso aqui é que tipo de memorial? Que tipo de memorial é isso aqui? Isso aqui vai ser memorial da o quê? Libertação. A libertação. É isso que o texto está dizendo. Isso não é memorial da criação. E aí você me pergunta, com que autoridade Moisés fez uma alteração assim? Se Deus havia dito, antes de começar a falar isso, não acrescentareis nem diminuireis a palavra que hoje eu vos mando. Por que Moisés retirou um pedaço do original e inseriu isso daí? E por que ele trocou de verbo? Um verbo que não aparece no texto original. Trocou um verbo pelo outro. Então é aqui, irmãos, que nós estressamos. Nós que estudamos o sábado no sentido amplo, nós estressamos sempre para as pessoas que elas têm que entender, não é a letra da lei, elas têm que entender o espírito. Qual é o espírito do 4º mandamento? Então Moisés fez uma alteração formal. Ok? Aqui, ó. Deuteronômio 5. Ele faz uma alteração formal. Na forma, mas ele não faz alteração essencial. Porque o essencial é o espírito da lei. Então, Moisés altera a forma para conservar o espírito. Então, o que ele fez ali? Nós dissemos que aqui no primeiro, lembra-te, a rácio é porque em 6 dias Deus fez obra e no 7º descansou. E Ele quer que você seja igual a Ele. Faça durante a jornada obras de justiça. E em torno desse elemento nós dissemos que gira todo o conceito de pecado e todo o conceito de perfeição.
Tá? Ele vai permear toda a temática, tá? Da doutrina do sábado, do conceito de perfeição e do conceito de pecado. Muito bem. Então, aqui, nesse caso, ele está considerando você como tendo a justiça de Cristo imputada. Por isso que nós temos aqui, então, a analogia legis. Analogia da lei. Somente no primeiro caso. Mas não existe analogia legis aqui, por quê? Sabe por que não existe? Em Deuteronômio 5, quando ele muda o verbo, ele mudou o verbo, né? E ele alterou a ratio legis. Aqui é memorial da criação, aqui é memorial da libertação. Por quê? Porque Moisés reconheceu que nem ele, nem o povo que tinha saído do Egito tem justiça própria. E a prova disso é que ambos pecaram. Então, Moisés faz uma adaptação hermenêutica. Ele muda a forma para tornar isso aplicável para aquele momento que eles estavam passando. Porque eles tinham provocado a Deus lá em Cades Barneia. E o próprio Moisés também pecou, né, nas águas de Meribá. Ok? Então não tinha como fazer analogia legis, porque as obras deles não foram obras de justiça. Então, reconhecendo isso, que eles falharam, o próprio Moisés pecou, e nem Moisés entrou no descanso. Porque Deus disse o quê? Ele tinha dito que todos aqueles que pecaram contra ele, lá em Cades Barneia, quando o provocaram, no dia da tentação do deserto, nenhum dos que saíram do Egito, que são os pais, né? Nenhum deles entraria no descanso. Tanto é que o texto diz lá, quando vossos pais me provocaram. Então a sentença divina, não entrarão no meu descanso, foi aos pais. Não foi aos filhos dos pais. Percebeu? Então os pais falharam. Não praticaram obras de justiça. Nem Moisés conseguiu se manter intacto. Ele mesmo pecou. Portanto, não tem uma analogia. Moisés reconheceu isso. Então, a única coisa que sobrou foi guardar o dia, como se apontando para um futuro. Um dia em que essa materialidade seria alcançada. Porque eles não entraram no descanso. Aqui eu estou analisando com vocês o espírito da lei. Não simplesmente a letra. Ok? Então Moisés faz uma alteração apenas na forma. Por isso que ele troca o verbo. E troca a ratio legis. Deixando de ser memorial da criação para memorial da libertação. Porque o memorial da criação, ele tem um sentido amplo, ele é mais amplo. Porque a materialidade, lá no Éden, ela tinha sido alcançada. E com o pecado, o que aconteceu? Ela foi perdida. E agora eu pergunto, quando que essa materialidade é resgatada novamente? Quando? Nós vemos que aqui tinha materialidade. No período pré-lapsariano. Deus entrou no seu descanso. Após o pecado, recebeu um período de graça. Agora tem que praticar obras de justiça durante a jornada para entrar no descanso.
Só que Moisés reconheceu, ninguém aqui praticou obra de justiça, nem eu. Portanto, nós não entramos no descanso. Portanto, não existe uma analogia legis mais. Por isso que ele trocou a ratio legis. E trocou o verbo. Quando que essa materialidade é alcançada agora? Então ele falou, guarda o dia como o quê? Como sombra de uma coisa futura, vindoura. Chegaria um dia em que esse gozo seria alcançado. Por isso que ele teve que trocar o verbo e trocar a ratio. E quando é que chegamos a esse termo? Material, sábado material. Em que momento? A ressurreição? Exatamente. Na ressurreição de Cristo. E por quê? Eu até me arrepio agora. É a parte mais emocionante de tudo isso. Por que só na ressurreição que nós podemos ter certeza que foi alcançada a materialidade do sábado? Porque até então, o ser humano tinha provado que ele não conseguia fazer obras de justiça durante a jornada. Moisés tinha que reconhecer isso. Nós dependemos de um Messias futuro. Então, por enquanto, nós guardamos aquilo que aponta, porque nós não podemos guardar aquilo que não temos ainda. Mas, quando Jesus ressuscitou, ele provou a todo o universo criado que ele pôde fazer obras de justiça durante a jornada. E é por isso que só ali que a materialidade do sábado, ela é resgatada novamente. Aquilo que foi perdido, né? É isso aí. Então nós aprendemos então dessa forma que quando Deus diz lá em Hebreus, porque vossos pais me provocaram e me tentaram, né? E eu jurei assim na minha ira, não entraram no meu descanso. Então, essa geração do Êxodo, ela não teve sucesso em entrar no descanso. Não teve. Por quê? Porque o sacerdócio provou-se ineficiente, ineficaz, para que você faça obras de justiça na jornada e tenha direito de entrar no gozo do Senhor, no seu descanso, tem que ser obras de justiça. Então, qual tipo de sacerdócio provou ser eficaz? Melquisedeque. Melquisedeque. Então tá. Muito bem. Então, o sacerdócio de Melquisedeque somente o sacerdócio de Melquisedeque provou ser eficaz, suficiente para atender os reclamos divinos, fazer obras de justiça. Agora eu te pergunto, qual o significado de Melquisedeque? Rei de justiça. Rei de o quê? Justiça. Rei de justiça. Olha aqui, ó. Se eu tenho que praticar obras de justiça na jornada para ter direito de entrada no descanso, somente o sacerdócio de Melquisedeque é que vai inaugurar isso para mim. Porque até aqui, né? Melquisedeque está para cá. Ó. Agora, esse daqui, ó, Memorial da Libertação,
É que tipo de sacerdócio? Levítico. Levítico. Vocês estão compreendendo a gravidade da coisa? De que é sair de um sacerdócio de Melquisedeque e entrar no Levítico? É algo mais ou menos assim, negar o próprio Cristo e negar a sua justiça. Então, eu vou estressar mais uma vez. Eu não posso reduzir o meu conceito à guarda de sétimo dia. Retroceder no tempo. Você está retrocedendo o sacerdócio. Eu não posso. Deuteronômio 5, ele não se aplica para cristão, guardador, adventista, cristão adventista. Né? Ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer uma aplicação. Agora, uma vez entendido o espírito da lei, agora nós sabemos discernir por que Moisés trocou o verbo e alterou a rácio. Porque eles viram que não tinha justiça, não tinha analogia legis. Tem que guardar um dia, porque guarda do dia aponta para um futuro descanso que seria conquistado. Hã? Agora entendido, portanto, deixa eu apagar aqui. Hã? Então esse aqui é Levítico. Levítico não serve para fazer obra de justiça, portanto eu não consigo. Eu encerro aqui, ó. Eu não fico sem entrada no descanso. Hã? Nós vamos fazer agora então, uma vez entendido o espírito da lei, nós vamos agora sim fazer uma aplicação para nós, adventistas. Hã? Eu vou desenhar a linha do tempo aqui. Vou colocar 1844. Muito bem. Onde surgiu, com quem surgiu o adventismo? Com quem? Miller. Miller. Então nós temos aqui, antes de 1844, adventistas, milleritas. E após 1844, quando existiu aquele punhadinho lembra, de 50 pessoas que tiveram a luz sobre o sábado do sétimo dia. Adventista da porta fechada? Adventistas da porta fechada. Nós chegamos a explicar por que Adventistas da porta fechada? Não? Não. Tudo bem. Porque eles entenderam que aqui houve uma porta fechada. Que porta fechada é essa? Do santo. Então vamos lá. Vamos lá ver aqui. Ó. Nós lemos esse texto, né? Olha aqui, ó. Ao anjo da igreja que está em quê? Filadélfia. Escreve, isso diz o que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre.
Conheça as tuas obras. Eis que pus diante de ti o quê? Uma porta. Uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Então nós dissemos na apresentação anterior, tá, que João no capítulo 4 viu uma porta aberta. E ali começa então o assunto do selamento, ou pelo menos preparativo do selamento. Tá? Então, aqui teve uma porta aberta para os que aceitaram o sábado. Ok? Ok. E teve uma porta fechada para os que não aceitaram o sábado. Os 30.000. Que foram apelidados depois de adventistas nominais. Adventistas nominais. É daqui que sai, portanto, os adventistas nominais. Adventistas nominais. E é deste grupo aqui, ó, que sai os adventistas Sétimo dia. O sétimo dia. do sétimo dia. Muito bem. Então, vamos fazer agora uma aplicação. Tá? Esses aqui tiveram uma porta aberta e entraram no Santíssimo. E esse grupo aqui entrou? Não. 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 Eles não entraram, portanto, eles não entraram no descanso. Tá? E mais, esses adventistas nominais, eles estavam querendo, eles eram chamados de inimigos da verdade sobre o sábado. Porque eles estavam tentando fechar a porta que Jesus abriu e abrir a que ele fechou. Então, Jesus abre a porta para ele mover-se para frente, para entrar no gozo do Senhor, né, na presença de Deus. Ele tem que abrir a porta à sua frente, não tem? É. Então aqui, ó. Então você tem primeiro uma porta aberta. Porque para você entrar em determinado recinto, você tem que primeiro abrir a porta. Então uma vez que ele abriu a porta, ele entra. Agora ele deixa a porta aberta para si? Não. 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 Então ele entra, e uma vez que ele entrou, ele fecha a porta após si. Quando ele fecha a porta após si, ele purifica o santuário. E dá descanso à sua igreja. Aí você tem um grupo lá atrás, no santo, que ficou lá no lugar santo, chamado adventistas nominais. E você tem um grupo dentro do Santíssimo, chamado Adventistas do sétimo dia agora. Então você tem dois grupos de adventistas. O adventista nominal, que não entrou, ele teve uma porta fechada, porque ele não aproveitou a oportunidade quando a porta estava aberta, e ficou lá no santo. Enquanto que o adventista do sétimo dia, ele entrou, Jesus fechou a porta, e ficou um grupo dentro do Santíssimo, e um grupo lá atrás. E o grupo lá de trás falou, não, está errado isso aí. Então ele tentou fazer o quê? Inverter o que Jesus tinha feito. Nós vamos ler aqui então.
como foi exatamente a história. Vamos ler primeiro aqui. No livro Primeiros Escritos, na página 258. Tá? Nós vamos ver aqui que Ellen White faz a mesma aplicação do que aconteceu com a geração do Êxodo, com Moisés, para o adventismo. Tá? Olha só que interessante. Tá dando para focar aí? Muito bem. Se tivesse sido possível a Guilherme Miller ver a luz da terceira mensagem, muita coisa que lhe parecia escura e misteriosa teria sido explicada. Parece que a história se repete, né? Estamos tendo o mesmo problema hoje. Eles não conseguem ver a luz. Mas seus irmãos, porque Guilherme Miller tinha toda uma assessoria, né? Um grupo de assessores, pregadores que auxiliavam ele. Mas seus irmãos professavam tão profundo amor e interesse por ele, que ele achou não dever romper com esses. O que é isso aqui? Né? Então, para não romper com meus irmãos, né, eu simplesmente dou ouvido para eles, aceito o que ele está falando. Esse foi o erro de Miller. Para não criar uma contenda, uma ruptura com seus irmãos, ele deu ouvido para esses irmãos, esses adventistas nominais, porque eles combatiam a luz do sábado. Eles combatiam a porta fechada. Eles que estavam tentando fechar a porta que Jesus abriu e abrir a porta que Jesus fechou. Ah? Ele achou não dever romper com esses. Seu coração, porém, se inclinava para a verdade. E então ele olhava para seus irmãos, que se opunham a ela. Os adventistas nominais se opunham à verdade sobre o sábado. Podia afastar-se dos que com ele tinham permanecido lado a lado na proclamação da vinda de Jesus? Essa é a conversa que nós ouvimos, né? De vez em quando. Irmão, nós estamos juntos aqui há tanto tempo. Agora você vai se desencaminhar para uma nova luz. Então nós chegamos e falamos, não, vamos estudar a luz. Vamos submeter a luz ao teste para ver se é de Deus ou não. Vamos estudar a Bíblia com afinco, sem parcialidade, e o espírito de profecia, e vamos determinar o espírito da lei, o espírito da profecia. Vamos discutir sobre isso? E qual a resposta que a gente tem? Qual a resposta que a gente tem, irmão? Que não vai estudar. Que não querem saber. Não querem saber. Então esse foi o mesmo problema que Miller estava passando. A história está se repetindo. É. Ele pensava que certamente não poderia levá-los ao extravio. Então Miller imaginou, não, eles não têm poder de me extraviar. Né? A verdade está bem formada na minha mente. Não há perigo. E quando Deus viu que Miller pensava que não havia perigo, sabe o que Deus fez? Deus retirou Miller. Para que ele não se perdesse. Para que ele não se perdesse. Olha só. Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás, o domínio da morte, e escondeu-o na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Se Deus não permite que Satanás levasse Miller, sabe o que tinha acontecido? Miller estava perdido. Por quê? Porque Miller já estava entrando no embalo dos adventistas nominais. E antes que isso acontecesse, Deus tirou ele. Para poder salvar. Para poder salvá-lo. Afastando aqueles que estavam constantemente desviando da verdade.
Moisés, aqui Ellen White vai fazer uma analogia, uma aplicação. Moisés, que é o assunto que nós estamos discutindo aqui, ó. Moisés errou quando estava prestes a entrar na Terra Prometida. Assim também eu vi que Guilherme Miller errou quando já estava perto de entrar na Canaã Celestial, ao permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isto. Outros darão conta por isso. Mas os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da 7ª trombeta. Bom, Está salvo. Está salvo porque Deus retirou antes. Como Jesus disse uma vez, né? Na sua controvérsia com os fariseus, né? Jesus falou assim para eles: como vocês dizem, vemos, permanece o vosso pecado. Mas se vocês não vissem, não haveria pecado em ti. Mas como vocês dizem, nós vemos, permanece o vosso pecado. Por quê? Porque o perigo é entender a luz e rejeitá-la. Tá? Então nós temos aqui a mesma aplicação. Ó. Então seguramente, quando a Ellen White faz essa analogia, nós podemos fazer a analogia do que aconteceu aqui, ó, na geração do Êxodo, com o Adventismo. Então Deus disse lá: vossos pais me provocaram, portanto nenhum deles que saíram do Egito entrará no meu descanso. Aí eu pergunto agora, nós adventistas somos pais ou somos filhos do adventismo? Filhos. O que vocês acham? Filhos. Filhos. Que os pais morreram. Porque os pais estão aqui, ó. Eles não entraram no descanso. Que rejeitaram. Portanto, Deuteronômio 5, guarda o dia de sábado, não se aplica a adventistas do 7º dia, a igreja adventista. Por quê? Porque o memorial, vamos lá, o memorial, né? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou com mão forte e braço estendido. Pergunta: a igreja adventista do 7º dia alguma vez serviu o Egito? Não. Não. Porque ela já nasceu pura. Não faz o menor sentido você dizer que Deus tirou a igreja adventista do 7º dia do Egito e colocou no seu descanso. Isso serviria aqui, ó. Isso aqui serve, guarda de dia, sabe para quem? Para quem não é adventista e está saindo do Egito. Esse é o sentido espiritual disso. Quando conhece a luz. Eu não conheço nada de sábado, nunca ouvi nada, minha fé é outra. Sou pentecostal. Muito bem. Para você guarda o dia. Agora, faz algum sentido um filho de um casal que já nasceu no berço adventista, cresceu no berço adventista, nos todos os princípios adventistas, como que o batismo dele vai ser memorial da libertação? Tem sentido. Então, quando eu digo que nós somos, quando você diz, ou se alguém diz que o adventista é guardador de dia, mais uma vez, ele está retrocedendo de sacerdócio. Ele está aplicando o Deuteronômio 5. Ele está retrocedendo para o adventismo nominal. E qual uma das outras gravidades disso? Uma das implicações, uma das problemáticas de fazer isso? Não é só bloquear a sua passagem para o descanso de Deus e ficar sem o selo de Deus. Nós vamos ver aqui agora, existem outras implicações. Olha aqui, ó. Aqui está em Primeiros Escritos, página 261. Uma firme plataforma.
Nós vamos ler isso aqui agora. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Então você viu que os adventistas nominais estavam querendo vacilar a fé de Miller. E Deus foi e retirou Miller, para ele não se perder. Certo? Deus olhava para eles com aprovação. Foram me mostrar os 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélicas. Disse meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer no alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira em que elas são recebidas. E o que Ellen White está querendo dizer com isso? Que não é a pregação de mensagem angélica que faz a diferença. Porque você abrir a internet lá, você vai ver 1 milhão pregando mensagem angélica. Né? Está entupida a internet de pregadores de terceira mensagem angélica. Mas qual é a compreensão disso? Certo. Eles estão pregando isso na sua verdadeira compreensão? Eu acho que não. Não. Porque se estivesse pregando na sua verdadeira compreensão, nós não ouviríamos, vira e mexe, determinados absurdos, como nós estamos ouvindo. Tá? E na mesma página, ou uma página depois, ela continua. Vi que, assim como os judeus crucificaram a Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens. E por isso mesmo não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo. Óbvio que não tem conhecimento do caminho para o Santíssimo. Porque teve uma porta fechada para eles. Por que teve uma porta fechada? Rejeição à luz. Rejeição à verdade. Quando eu digo que sou guardador de dia, de sábado, eu estou retrocedendo o sacerdócio, estou me fazendo adventista nominal. E é assim que você crucifica a mensagem. E não podem ser, olha só, e não podem ser beneficiados pela intercessão de Jesus ali. Como os judeus que ofereciam seus inúteis sacrifícios, elas oferecem suas inúteis orações dirigidas ao compartimento de onde Jesus saiu. Tá? Então Jesus deixou o lugar santo, entrou no lugar santíssimo, levou consigo seu corpo, fechou a porta após si e ficou 2 grupos. O adventista nominal lá no santo e o verdadeiro adventista no santíssimo. E agora Ellen White está dizendo que as orações que eles fazem lá nos templos deles são inúteis, porque está no lugar errado. Vamos continuar aqui. Elas oferecem suas inúteis orações, dirigidas ao compartimento de onde Jesus saiu. E Satanás, eufórico com o engano, assume um caráter religioso e dirige a mente desses professos cristãos para si mesmos, operando com o seu poder, com sinais e prodígios de mentira, para retê-los em seu laço. Alguns ele engana de uma forma, outros de outra. Ele possui diferentes armadilhas preparadas para afetar diferentes mentalidades. Alguns olham com horror para o determinado engano, ao passo que prontamente aceitam outro. Alguns Satanás engana com o espiritismo. Apresenta-se também como anjo de luz e espalha sua influência sobre a terra por meio de falsas reformas. Falsas reformas, ó. Surgiram falsas reformas na igreja adventista? Surgiu. Sabe qual foi a pior delas? No meu ver. No meu ver, a pior das falsas reformas, pior, é a que está acontecendo recentemente.
quando eles começam a incutir na cabeça das pessoas um conceito adulterado de pecado e um conceito adulterado de perfeição. Eles vão dizer que o pecado está no seu DNA. Vocês já ouviram isso em pregações aí de Ivan Saraiva, Leandro Quadros e outros doutores adventistas, que o pecado está no seu DNA, que você não tem saída, só como dizem, né? Só quando Jesus voltar, ou na glorificação, é que pim, faz assim, e aí ele retira o pecado que a gente... essa mentira que eles estão pregando para o povo. E dizem que isso é uma reforma. Isso aí é uma falsa reforma. Porque eles estão mergulhando o povo na imortalidade da alma. Tá? Eles estão banindo a doutrina do selamento, da porta fechada. Né? Doutrina do selamento, da porta fechada e da porta aberta, trabalha junto com isso aqui. Ó. Isso aqui é selamento. Eles nem tocam no assunto da porta fechada. Nem passa isso pela cabeça deles. Por quê? Porque eles baniram os pilares originais, as plataformas, tá? Do adventismo original. Vamos continuar lendo ali. Como nós lemos lá, né? No outro texto. Tá? Aqui, ó. As igrejas ficam o quê? Alvoroçadas. E consideram que Deus está trabalhando maravilhosamente por elas, por meio delas. Quando isso é obra do quê? De outro espírito. O entusiasmo morrerá e deixará o mundo. O entusiasmo morrerá e deixará o mundo e a igreja em pior condição que antes. Interessante que aqui está no singular, né? Mas tudo bem. Então é isso daí. Esse texto aqui, nós vamos dar uma lida rápida nele também. Mas eu não quero, assim, me ater demasiadamente, porque isso aqui é um texto muito problemático. Tá? É um texto muito problemático. Mas como é uma continuação, tá? Isso aqui, dependendo da forma como você for ler, é uma declaração de guerra. Certo? Mas como é uma continuação daquilo que ela está falando, das falsas reformas, né? Então, vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povos serão chamados a sair dessas igrejas. E alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Pensem que Deus está com eles. Eu te pergunto, rejeitaram a verdade? Que verdade? Sobre o sábado. Rejeitaram a verdade sobre o sábado. Ah? Agora eu te pergunto, que tipo de sábado? Sentido amplo. Sábado no seu sentido amplo. Ah? Isso aqui eu estou analisando o espírito da profecia. Isso aqui é o sentido profético. Não é o sentido histórico. Porque no sentido histórico, não sobrou mais adventista nominal. Adventistas do primeiro dia, né? Aquele grupico de adventistas do primeiro dia, que sobrou lá no norte dos Estados Unidos, eles não são os adventistas nominais
que Ellen White está se referindo aqui. Os adventistas nominais, no sentido profético que ela está se referindo aqui, são os adventistas que hoje promovem falsas reformas. E a pior delas é dizer que você vai ter defeitos até Jesus voltar. É a esses que ela chama de adventistas nominais. Tá? Muito bem. Então era basicamente isso que nós tínhamos para apresentar hoje. Ok? E na próxima apresentação, nós vamos adentrar um pouco mais, porque tem muitos outros conceitos e detalhes que têm que ser abordados para vocês terem uma visão global de como isso funciona no todo. Mas, por aqui é só. E, mais uma vez, né, nós queremos dizer que não se acanhem. Se tiver alguma pergunta, não se sintam acanhados, por mais ingênua que possa ser a pergunta, né? E nós estamos à disposição para responder e para tornar claro e objetivo tudo aquilo que nós estamos apresentando aqui. Ok? Então que Deus abençoe mais uma vez, que os irmãos possam crescer cada vez mais em sabedoria e graça diante de Deus. Amém.